Friedrich Nietzsche. Assim falava Zaratustra. Introdução da Senhora Forster Nietzsche. Como Zaratustra passou a existir. Zaratustra é a obra mais pessoal do meu irmão. É a história de sua experiência individual. Experiências de suas amizades, ideais, arrebatamentos, amargas decepções e tristezas. Acima de tudo, porém, alça-se transfigurando a imagem de suas maiores esperanças e objetivos mais remotos. Meu irmão tinha a figura de Zaratustra em sua mente desde o início da juventude. Uma vez me disse que desde criança tinha sonhado com ele. Em diferentes períodos de sua vida, ele chamaria essa assombração de seus sonhos por nomes diferentes. Mas, no final, declara em nota sobre o assunto: tive que dar a um persa a honra de identificá-lo com esta criatura da minha fantasia. Os persas foram os primeiros a fazer uma avaliação ampla e abrangente da história. Cada série de evoluções, segundo eles, foi presidida por um profeta, e cada profeta teve seu razar, sua dinastia de 1000 anos. Todos os pontos de vista de Zaratustra, assim como sua personalidade, foram os primeiros conceitos da mente do meu irmão. Quem lê seus escritos publicados postumamente nos anos de 1869 a 1882 com cuidado, constantemente encontrará passagens sugestivas dos pensamentos e doutrina de Zaratustra. Por exemplo, o ideal do super-homem é apresentado de forma bastante clara em todos os seus escritos durante os anos de 1873 a 1875. Os gregos são interessantes e extremamente importantes porque criaram um vasto número de grandes indivíduos. Como isso foi possível? A questão é aquela que deveria ser estudada. Estou interessado apenas nas relações de um povo com a educação do homem individual. E entre os gregos, as condições eram excepcionalmente favoráveis para o desenvolvimento do individual. Não por causa da bondade do povo, mas por causa das lutas de seus instintos malignos. A noção de criar o super-homem é apenas uma nova forma de um ideal que Nietzsche já tinha em sua juventude, que o objeto da humanidade deve estar nos indivíduos superiores. Ou como ele escreve em Schopenhauer como educador: a humanidade deve estar constantemente se esforçando para produzir grandes homens. Isso e nada mais é que é o seu dever. Mas os ideais que ele mais reverenciava naquela época não são mais considerados os tipos mais elevados de homens. Quem pode dizer a que gloriosas alturas o homem ainda pode ascender? Por isso, depois de testado o valor de nosso ideal mais nobre, o do Salvador, o poeta grita com ênfase apaixonado em Zaratustra: nunca existiu um super-homem. Nu eu vi os dois, o maior e o menor homem, todos muito semelhantes ainda são uns com os outros.
Na verdade, mesmo os maiores descobri que todos também são humanos. A frase "a criação do super-homem" muitas vezes tem sido mal interpretada. A palavra criar, neste caso, significa o ato de modificar por meio de valores novos e superiores. Valores que, como leis e guias de conduta e opinião, agora devem governar a humanidade. Em geral, a doutrina do super-homem só pode ser entendida corretamente em conjunção com outras ideias do autor, tais como a ordem de classificação, a vontade de poder e a transvaloração de todos os valores. Ele assume que o cristianismo, como um produto do ressentimento dos remendados e fracos, baniu tudo o que é bonito, forte, orgulhoso e poderoso. Na verdade, todas as qualidades resultantes da força, e que, em consequência, todas as forças que tendem a promover ou elevar a vida foram seriamente minadas. Agora, no entanto, uma nova tábua de avaliações deve ser colocada sobre a humanidade, ou seja, a do homem forte, poderoso e magnífico, transbordando de vida e elevado ao seu apogeu. O super-homem, que agora é colocado diante de nós com avassaladora paixão como o objetivo de nossa vida, esperança e vontade. E assim como o antigo sistema de avaliação, que apenas exaltou as qualidades favoráveis aos fracos, os sofredores e os oprimidos, conseguiu produzir uma raça fraca, sofredora e moderna. Então, este novo sistema de avaliação invertido deve criar um tipo saudável, forte, animado e corajoso, que seria uma glória para a própria vida. Declarado resumidamente, o princípio condutor deste novo sistema de valorizar seria: tudo o que procede do poder é bom, tudo o que surge da fraqueza é ruim. Este tipo não deve ser considerado uma figura fantasiosa. Não é uma esperança nebulosa que será realizada em algum período indefinidamente remoto daqui a milhares de anos. Nem é uma nova espécie no sentido darwiniano, das quais nada podemos saber. Mas é para ser uma possibilidade que os homens do presente poderiam realizar com todas as suas energias espirituais e físicas, desde que adotassem os novos valores. O autor de Zaratustra nunca perdeu de vista aquele exemplo flagrante de uma transvaloração de todos os valores através do cristianismo, pelo qual todo o modo de vida deificado e pensamento dos gregos, bem como do forte Romedon, foi quase aniquilado ou transvalorizado em um tempo comparativamente curto. Não poderia um rejuvenescido sistema greco-romano de avaliação, uma vez que foi refinado e aprofundado pela escolaridade que 2000 anos de cristianismo proporcionaram, efeito de outra revolução dentro de um calculado período de tempo, até que aquele glorioso tipo de masculinidade finalmente apareça? Que será a nossa fé e esperança e na criação da qual Zaratustra nos exorta a participar? Em suas notas privadas sobre o assunto, o autor usa a expressão super-homem,
como significando o tipo mais completamente bem constituído, como o oposto ao homem moderno. Acima de tudo, porém, designa o próprio Zaratustra como um exemplo de super-homem. Para entender este tipo, devemos primeiro ser bastante claros no que diz respeito à condição fisiológica da qual depende. Essa condição é o que chamo de ótima saúde. Embora a figura de Zaratustra e um grande número de pensamentos protagonistas desta obra tenha aparecido muito antes nos sonhos e escritos do autor, Assim Falava Zaratustra não apareceu até o mês de agosto de 1881 em Sils Maria. E foi a ideia da recorrência eterna de todas as coisas que finalmente induziu meu irmão a expor seus novos pontos de vista em linguagem poética. Em relação à sua primeira concepção desta ideia, seu esboço autobiográfico Et Homo, escrito no outono de 1888, contém a seguinte passagem: a ideia fundamental do meu trabalho, a saber, a recorrência eterna de todas as coisas, a mais elevada de todas as fórmulas possíveis de uma filosofia de dizer sim, ocorreu-me pela primeira vez em agosto de 1881. Anotei o pensamento em uma folha de papel com o pós-escrito 6.000 pés além dos homens e do tempo. Naquele dia estava vagando pela floresta ao lado do lago de Silva Plana e parei ao lado de uma pedra enorme, piramidal e imponente, não muito distante de Surley. Foi então que o pensamento me ocorreu. Olhando para trás agora, acho que exatamente 2 meses antes desta inspiração, tive um presságio de sua chegada na forma de uma alteração repentina e decisiva em meus gostos, mais particularmente na música. Seria mesmo possível considerar todo Zaratustra como uma composição musical? De todos os acontecimentos, uma condição muito necessária na sua produção foi um renascimento em mim da arte de ouvir. Em um pequeno resort nas montanhas Recuaro, perto de Vicenza, onde passei a primavera de 1881, eu e meu amigo e maestro Peter Gast, também aquele que havia nascido de novo, descobrimos que a música da fênix que pairava sobre nós usava plumas cada vez mais brilhantes. Durante o mês de agosto de 1881, meu irmão resolveu revelar o ensino da recorrência eterna na forma ditirâmbica e salmódica pela boca de Zaratustra. Entre as notas deste primeiro período, encontramos uma página na qual está escrito o primeiro plano definido de Assim Falava Zaratustra, meio-dia e eternidade. Abaixo está escrito: Zaratustra nasceu no lago Urmi, deixou sua casa em seu 30º ano, foi para a província de Aria, e durante 10 anos de solidão nas montanhas, compôs o Zen de Avesta. O sol do conhecimento surge mais uma vez ao meio-dia, e a serpente da eternidade jaz enrolada em sua luz. É a sua hora, irmãos do meio-dia. Naquele verão de 1881, meu irmão, após muitos anos de saúde frágil,
começou finalmente a se recompor. E é devido a essa recuperação que devemos não apenas à Gaia Ciência, que em seu humor pode ser considerada como um prelúdio de Zaratustra, mas também Zaratustra em si. Assim como ele estava começando a recuperar sua saúde, no entanto, um destino cruel trouxe-lhe uma série de experiências pessoais. Seus amigos lhe causaram muitas decepções, que foram ainda mais amargas para ele, visto que considerava a amizade uma instituição sagrada. E pela primeira vez em sua vida percebeu todo o horror daquela solidão pela qual talvez todos estejam condenados. Mas ser abandonado é algo muito diferente de deliberadamente escolher a abençoada solidão. Como ansiava, naqueles dias, pelo amigo ideal que iria compreendê-lo completamente, a quem ele seria capaz de dizer tudo, e a quem imaginou que havia encontrado em vários períodos de sua vida, desde a mais tenra juventude. Agora, no entanto, que o caminho que escolheu ficara cada vez mais perigoso e íngreme, não encontrou ninguém que poderia segui-lo. Portanto, criou um amigo perfeito para si mesmo na forma ideal de um filósofo majestoso, e fez desta criação o pregador de seu evangelho para o mundo. Se meu irmão teria escrito Assim Falava Zaratustra de acordo com o primeiro plano traçado no verão de 1881, se ele já não tivesse tido as decepções referidas, é agora uma questão ociosa. Mas talvez no que diz respeito a Zaratustra, nós também podemos dizer com mestre Eckhart: a besta mais veloz para carregá-lo com perfeição é o sofrimento. Meu irmão escreve o seguinte sobre a origem da primeira parte de Zaratustra. No inverno de 1882 a 1883, estava morando no charmoso Golfo de Rapallo, não muito longe de Gênova e entre Chiavari e o Cabo Portofino. Minha saúde não estava muito boa. O inverno foi frio e excepcionalmente chuvoso, e a pequena pousada em que morava ficava tão perto da água que à noite meu sono seria perturbado se o mar estivesse alto. Essas circunstâncias eram certamente o oposto de favoráveis. E ainda, apesar de tudo, e como se em demonstração de minha crença de que tudo o que é decisivo ganha vida, apesar de cada obstáculo, foi justamente nesse inverno e em meio a essas circunstâncias que meu Zaratustra se originou. De manhã costumava começar em uma direção sul até a gloriosa estrada para Zoagli, que se eleva através de uma floresta de pinheiros e dá uma vista de longe para o mar. À tarde, e tantas vezes quanto minha saúde permitia, caminhei em torno de toda a Baía de Santa Margherita para além do Portofino. Este local era ainda mais interessante para mim, visto que era tão amado pelo imperador Frederico III. No outono de 1886, tive a chance de estar lá novamente quando ele estava revisitando este pequeno mundo de felicidade esquecido pela última vez. Foi nesses dois caminhos que todo Zaratustra veio a mim.
Acima de tudo, o próprio Zaratustra como um tipo. Devo dizer que foi nessas caminhadas que essas ideias me emboscaram. A primeira parte de Zaratustra foi escrita em cerca de 10 dias, ou seja, começando em meados de fevereiro de 1883. As últimas linhas foram escritas precisamente na hora sagrada em que Richard Wagner entregou o fantasma em Veneza. Com exceção dos 10 dias ocupados na composição da primeira parte deste livro, meu irmão frequentemente se referia a este inverno como o mais difícil e doentio que já experimentara. Ele não quis dizer com isso que seus distúrbios anteriores o estavam incomodando, mas que estava sofrendo de um severo ataque de gripe que pegou em Santa Margherita e que o atormentou por várias semanas após sua chegada a Gênova. No entanto, o que mais reclamava era de sua condição espiritual de abandono indescritível, ao qual dá uma expressão comovente em Zaratustra. Até a recepção que a primeira parte teve nas mãos de amigos e conhecidos foi extremamente desanimadora. Quase todos aqueles a quem ele apresentou cópias da obra a entenderam mal. Não encontrei ninguém maduro para muitos dos meus pensamentos. O caso de Zaratustra prova que se pode falar com a maior clareza e ainda não ser ouvido por qualquer um. Meu irmão ficou muito desanimado com a fraqueza da resposta que foi dada. E como estava se esforçando para parar de tomar hidrato de cloral, uma droga que começou a tomar enquanto estava doente com gripe, a primavera seguinte em Roma foi um tanto sombria para ele. Ele escreve sobre isso da seguinte maneira: passei uma primavera melancólica em Roma, onde mal consegui viver. E este não é um assunto fácil. Esta cidade, absolutamente inadequada para o poeta autor de Zaratustra e pela escolha da qual eu não era responsável, me deixou desordenadamente miserável. Tentei sair de lá. Queria ir para Áquila, o oposto de Roma em todos os aspectos. E, na verdade, fundada em um espírito de inimizade para com aquela cidade. Assim como eu fundarei uma cidade algum dia, como uma lembrança de um ateu e genuíno inimigo da igreja. Uma pessoa muito próxima a mim, o grande Hohenstaufen, o imperador Frederico II. Mas o destino estava por trás de tudo isso e tive que voltar novamente para Roma. No final, fui obrigado a ficar satisfeito com Piazza Barberini, depois de me esforçar em vão para encontrar um bairro que não fosse cristão. Em uma ocasião, para evitar o máximo de cheiros ruins, realmente perguntei no Palazzo del Quirinale se não poderiam fornecer um quarto silencioso para um filósofo. Em um quarto bem acima da praça que acabamos de mencionar, de onde se obtém uma vista geral de Roma e podia ouvir o barulho das fontes lá embaixo, a mais solitária de todas as canções foi composta, The Night Song. Nessa época, estava obcecado por uma melodia indescritivelmente triste. O refrão que me reconheci nas palavras "Morto pela imortalidade". Permanecemos tempo demais em Roma naquela primavera.
E com o efeito do aumento do calor e as circunstâncias desanimadoras já descritas, meu irmão resolveu não escrever mais, ou, em qualquer caso, não prosseguir com Zaratustra, embora tenha me oferecido para livrá-lo de todos os problemas relacionados às provas e ao editor. Quando, no entanto, voltamos para a Suíça no final de junho, e ele se viu mais uma vez mais no ar familiar e estimulante das montanhas, todos os seus alegres poderes criativos reviveram. E em uma nota para mim anunciando o envio de algum manuscrito, ele escreveu o seguinte: aluguei um lugar aqui por 3 meses. Na verdade, sou o maior tolo em permitir que minha coragem seja sugada de mim pelo clima da Itália. De vez em quando sou incomodado com o pensamento: que próximo! Meu futuro é a coisa mais sombria do mundo para mim. Mas como ainda há muito a fazer, suponho que devo antes pensar fazendo isso do que no meu futuro, e deixar o resto para você e os deuses. A segunda parte de Zaratustra foi escrita entre os dias 26 de junho e 6 de julho. Neste verão, encontrando-me mais uma vez no lugar sagrado onde o primeiro pensamento de Zaratustra passou pela minha mente, concebi a segunda parte. 10 dias bastaram. Nem para a segunda, a primeira, nem a terceira parte precisei de mais um dia. Costumava falar do estado de ânimo estático com que escreveu Zaratustra, como na caminhada dele por colinas e vales. As ideias se acumulavam em sua mente e anotava apressadamente em um caderno de onde as transcreveria em seu retorno, às vezes trabalhando até meia-noite. Ele disse em uma carta para mim: você tem ideia da veemência de tal composição? E em Etiomo, outono de 1888, descreve como segue com entusiasmo apaixonado o clima incomparável com que criou Zaratustra. Alguém no final do século XIX tem alguma noção distinta do que os poetas de idade mais forte entendiam pela palavra inspiração? Se não, vou descrever. Se alguém tivesse o menor vestígio de superstição, dificilmente seria possível deixar de lado completamente a ideia de que esse alguém é mera encarnação, porta-voz ou médium de uma potência onipotente. A ideia de revelação, no sentido de que algo se torna repentinamente visível e audível com certeza e precisão indescritíveis, que convulsiona profundamente e perturba a pessoa, descreve simplesmente a questão de fato. Existe um êxtase tal que a imensa tensão disso às vezes é relaxada por uma enxurrada de lágrimas, junto com as quais as etapas se apressam ou atrasam involuntariamente, alternadamente. Tudo acontece involuntariamente, como se em uma explosão tempestuosa de liberdade, de absolutez, de poder e divindade. O involuntário das figuras e símiles é a coisa mais notável. Se perde toda a percepção do que constitui a figura e do que constitui a comparação. Tudo parece apresentar-se como o meio de expressão mais pronto, correto e simples. Isto realmente parece, para usar uma das próprias frases de Zaratustra, como se todas as coisas viessem a uma só, e seriam símiles. Aqui todas as coisas vêm carinhosamente à tua conversa e te bajulam, pois eles querem montar em suas costas.
Em cada símile tu cavalgaste aqui para cada verdade. Aqui voa aberto para ti todas as palavras e gabinetes de palavras do ser. Aqui todo ser quer se tornar palavras. Aqui todo devir quer aprender de ti como falar. Esta é minha experiência de inspiração. Não tenho dúvidas, mas seria necessário voltar milhares de anos para encontrar alguém que pudesse me dizer: é minha também. No outono de 1883, meu irmão deixou a Engadina e foi para a Alemanha e lá ficou algumas semanas. No inverno seguinte, depois de vagar um tanto erraticamente por Estresa, Gênova e Spésia, desembarcou em Nice, onde o clima promoveu tão alegremente sua criatividade que escreveu a terceira parte de Zaratustra. No inverno, sob o céu de Nice, que então olhou para mim pela primeira vez na vida, encontrei o terceiro Zaratustra e chegou ao fim da minha tarefa. Ao todo me ocupou quase um ano. Muitas paisagens ao redor de Nice são santificadas para mim pelos momentos inesquecíveis. Esse capítulo decisivo, intitulado Das Velhas e Novas Tábuas, foi composto na ascensão muito difícil da estação Paraísa, aquela maravilhosa aldeia mourisca nas rochas. Meus momentos mais criativos sempre foram acompanhados por atividade muscular incomum. O corpo é inspirado. Vamos dispensar a questão da alma. Podia ser visto dançando frequentemente naquela época. Sem cansaço, poderia, em seguida, caminhar por 7 ou 8 horas a fio entre as colinas. Dormia bem e ria bem. Era perfeitamente robusto e paciente. Como vimos, cada uma das 3 partes de Zaratustra foi escrita depois mais ou menos curto período de preparação em cerca de 10 dias. A composição da 4ª parte sozinha foi suspensa por interrupções ocasionais. As primeiras notas relacionadas a esta parte foram escritas enquanto estávamos juntos em Zurique em setembro de 1884. No próximo novembro, enquanto estava em Mentone, começou a elaborar essas notas. E depois de uma longa pausa, terminou o manuscrito em Nice entre o final de janeiro e meados de fevereiro de 1885. Meu irmão então chamou essa parte de a 4ª e última. Mas mesmo antes e logo depois de ter sido impressa em particular, me escreveu dizendo que ainda pretendia escrever uma 5ª e 6ª partes. E notas relacionadas a essas partes estão agora em minha posse. Esta 4ª parte, o manuscrito original da qual contém esta nota apenas para meus amigos, não para o público, é escrito em um espírito particularmente pessoal. E aqueles poucos a quem apresentou uma cópia se comprometeram a guardar o mais estrito sigilo quanto ao seu conteúdo. Frequentemente pensava em tornar esta 4ª parte pública também, mas duvidava se algum dia seria capaz de fazer isso sem alterar consideravelmente certas partes dela. Em todos os eventos, decidiu distribuir esta produção manuscrita, da qual apenas 40 cópias foram impressas. Apenas entre aqueles que provaram ser dignos dela.
e fala eloquentemente de sua declarada solidão e necessidade de simpatia naqueles dias. Só teve a oportunidade de apresentar 7 cópias de seu livro de acordo com esta resolução. Já no início desta história, dei a entender os motivos que levaram meu irmão a selecionar um persa como a encarnação de seu ideal de filósofo majestoso. Suas razões, no entanto, por escolher Zaratustra de todos os outros para ser seu porta-voz, ele nos dá nas seguintes palavras. As pessoas nunca me perguntaram como deveriam ter feito o que o nome Zaratustra significa precisamente na minha boca, na boca do primeiro imoralista. O que distingue esse filósofo de todos os outros no passado é o próprio fato de que ele era exatamente o contrário de um imoralista. Zaratustra foi o primeiro a ver na luta entre o bem e o mal a roda essencial no funcionamento das coisas. A tradução de moralidade no metafísico como força, causa, fim em si mesmo era o seu trabalho. Mas a pergunta sugere sua própria resposta. Zaratustra criou o erro mais potentoso, moralidade. Consequentemente, ele também deve ser o primeiro a perceber esse erro. Não só porque teve uma experiência mais longa e maior do assunto do que qualquer outro pensador. Toda a história é a refutação experimental da teoria da chamada ordem moral das coisas. O ponto mais importante é que Zaratustra era mais verdadeiro do que qualquer outro pensador. Somente em seu ensino encontramos a veracidade sustentada com a maior virtude, ou seja, o reverso da covardia do idealista que foge da realidade. Zaratustra tinha mais coragem em seu corpo do que qualquer outro pensador antes ou depois dele. Falar a verdade. Essa é a primeira virtude persa. Estou entendido? A superação da moralidade por si mesma, por meio da veracidade. A superação do moralista pelo seu oposto, através de mim. É o que o nome Zaratustra significa na minha boca. Elizabeth Forstenich, Weimar, dezembro de 1905.